Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estou entrando aqui. Estou esperando o pessoal entrar aos poucos, tá? Eu dei esse minuto de tolerância, eu estava aqui já online, tá, pessoal? Eu vi que já tem gente me mandando mensagem. Ai, prof, não vai entrar, não vai entrar. Eu tô aqui, pessoal, fique tranquila, só tô esperando a galera entrar para entrar tudo junto, porque eu acabo perdendo tempo ao mesmo tempo eu estar aqui parado olhando para vocês ou esperando o pessoal entrar. Então, fiquem tranquilo que eu sei do meu compromisso e ninguém precisa estar me chamando. Prof, vai entrar ou não vai entrar? Tá? Então, eu vou fazendo a chamada já e a gente já entra com o conteúdo também. Conforme eu vou falando, eu tô dando presença, certo? Tá aqui comigo a Aline Jaques. Oi. A Karine Carvalho. Sim. Ó, deixa eu ver mais um pouquinho. Que depois o pessoal entra e eu não consigo dar presença. A Gislaine. O Jefferson. Eu. A Júlia. Deixa eu ver a Júlia aqui. A Júlia. A Larissa Silva. A Simone. A Thaís. Presente. Deixa eu ver onde está a Thaís aqui. E a Viviana. Tá. Por enquanto são esses que estão aqui comigo, certo? Eu vou compartilhar aqui o material da aula. Conforme for entrando, se alguém eu não chamei, vocês me avisam, tá, pessoal? Pode até mandar ali no chat também. Deixa eu só pegar aqui o material da aula. Então, lembrando, pessoal, nós temos aula hoje e aula semana que vem. Daí nós já temos a nossa primeira prova, que vai ser do todo o conteúdo, inclusive da aula de hoje, inclusive da aula da semana que vem, certo? Daí vai ser desse conteúdo para trás, desde a aula 1 até a aula da semana que vem, na sexta-feira. Hoje, eu não vou conversar muito, porque realmente quase não dá conta do conteúdo, porque é muito conteúdo que tem. Hoje a gente vai falar 2 disciplinas, 2 matérias de direito. Ai, Larissa, que lindo, tu tem um pretão também. Eu também tenho, só que os meus danados estão lá fora, porque eles fazem folia. Eu antes, quando eu dava aula numa mesa, eles passavam assim na frente da câmera e às vezes botava a cara assim na frente da câmera, sabe? O pessoal ficava enlouquecido comigo. Eu disse, não, preciso do meu cantinho, tô aqui ajeitadinho e com a porta fechada, senão eles não me deixam dar aula e ficam miando na volta. E eles são bem puxa-saco, o meu é bem puxa-saco também, bem xodozinho. E então, assim, ó, são 2 matérias, sabe, pessoal? Nós vamos estudar hoje 2 matérias de direito também, tanto o direito administrativo como o direito tributário. Eles se complementam, assim, se vocês olharem desde a nossa primeira aula até a aula de hoje, vocês vão ver que uma aula parece que é repetitiva da outra, mas não é a questão que é repetitiva. O direito é repetitivo. Por isso que a gente usa várias gamas de partes do direito para defender uma pessoa apenas, porque às vezes tem defesa numa área, defesa na outra, e tu vai buscando as defesas para constituir o direito do cliente. Então, hoje a gente vai estudar o direito administrativo no início, por isso que eu vou falando já, para nós não perder tempo, e ainda depois eu vou passar já para o direito tributário, certo? Tentei trazer uma forma resumida para vocês entenderem o que significa. Não, como eu digo para vocês, eu não vou cobrar vocês que vocês sejam advogados ou saibam ao pé da letra tudo o que significa,
Porém, vocês têm que ter uma noção o que significa o tal do direito administrativo, o que significa o tal do direito tributário, principalmente na área de vocês, que é a administração. A grande maioria aqui é do curso da administração, salvo que tem, acho que, um aluno só que é da contabilidade, mas a contabilidade, principalmente ainda, né, fala muito do setor fiscal, que é o setor lá do direito tributário. Então, é bom que vocês tenham esse conhecimento amplo e geral, certo? Então, ali no direito administrativo, pessoal, esse direito, próprio como diz o direito administrativo, ele é a função, assim, geralmente quem presta concursos, quem estuda para concurso, para ingressar num órgão público, ele necessariamente, se vocês olharem um edital, ele sempre vai constar o tal do direito administrativo, certo? Porque ali falam, o que é o concursado? O concursado pertence a um órgão público. E o direito administrativo, ele regulamenta os órgãos públicos, os órgãos em prol da sociedade e regulamenta aquele agente, o futuro que vai concursado, né? Se eu passar no concurso, serei um concursado. Quais que as minhas funções, quais são minhas obrigações, tudo que traz em prol do benefício da sociedade, de uma coletividade de trabalhos, vem do direito administrativo. O direito administrativo, ele não tem um código próprio, que nem eu disse semana passada, né? O direito administrativo, ele não tem um código próprio, ele não é que nem o direito constitucional e o direito tributário que a gente vai estudar semana que depois das 8. Ele é localizado especialmente dentro da nossa Constituição Federal, que nós estudamos semana passada. Ele tem artigos ali dentro da Constituição Federal, de 88, artigo 37 ao 43, que fala sobre o direito administrativo. Então, esse direito administrativo também é localizado em algumas leis especiais, mas a base dele não tem um código, é a Constituição. Então, aquela pessoa que um dia vai ter que estudar para um concurso público, tem que estudar sobre o direito administrativo, vai estudar direito administrativo com artigos localizados dentro de uma Constituição Federal, tá? Que é o que a gente já estudou semana passada. O direito administrativo, que nem eu disse ali, ela dita princípios básicos, como é que é o acesso dessas pessoas concursadas a cargo públicos, quais são as funções, o que elas não podem fazer, como é feita as licitações. Deixa eu só que a Luana também entrou. Só um pouquinho. Como são feitas as licitações e etc, tá, pessoal? Ai, eu tô com um problema no meu mouse hoje que não tá fácil. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir aceitar essa menina, porque ele não tá rolando, meu marido não tá na cidade. E eu tô ferrada. Que ele buga. Deixa eu ver. E eu não tenho nem noção aonde tem outro mouse. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo pelo tab. Não. Não consigo atualizar mais ela. Não consigo. Meu mouse não funciona. É. Que ele é daqueles... Ó, eu tô tentando aqui. Eu não sei se o João tá por aí, mas o João também acho que não vai conseguir permitir, nem vocês. E eu não consigo nem trocar o link. Ai, tá bem difícil hoje. E botando em modo de apresentação, prof. Pessoal, vou fazer uma coisa assim, ó. Quero que vocês, infelizmente, vou ter que pedir a compreensão de vocês, mas não sei o que tem, é o mouse que tá caduqueando, tá? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou tentar fechar tudo aqui e abrir uma nova guia. Vocês tentam ingressar no link de novo daqui a pouquinho, tá? Podem já ingressar nesse link para eu ver se eu consigo dar ok para todo mundo. É que se alguém entrar atrasado, eu não vou mais conseguir porque o mouse não está funcionando. Vou tentar ver se eu consigo
fazer assim, senão eu vou ter que fazer pelo meu celular. E como esse computador aqui é do meu marido, eu não sei nem mexer, porque ele é todo cheio das tecnologias. Então, vou desligar tudo. Vou ter que abrir o link, vocês saiam, entram nesse link de novo e a gente continua a aula, tá? Ok? Senão eu vou lá no meu celular, porque Oi, prof, tu tá me ouvindo? Alô? Alô? E agora, sim? Sim. Tá. Isso Oi, aí. prof, desculpa, eu não consegui entrar antes. Eu não sei o que aconteceu aqui. Essas que nem eu digo, assim, ó. Meu marido não tá. Eu não tô conseguindo escutar vocês, tá, pessoal? Não sei configurar nada disso aqui. Vou esperar que o meu marido volte e ele olha esse computador. Ele vai voltar, acho que só mais tarde, que ele tá com uns problemas familiares. Então, paciência. Vou tentar continuar da aula. Se vocês quiserem falar alguma coisa comigo, escrevem ali pelo chat, porque eu não sei por que eu não escuto ninguém. Obrigada, Aline. A Aline que me socorreu. Aline não, a Luana que me socorreu, que ela tava, eu via na tua boca, não estou escutando. Daí eu pensei, tá, que bom, pelo menos alguém está me escutando. Vou continuar a aula, tá, pessoal? Senão a gente vai se atrasar. Então, o que a gente vai voltar? Não vou nem compartilhar a tela, meu celular aqui acho que está tudo bugado hoje. Não sei o que está acontecendo. O problema é no meu mouse mesmo, eu acho.
E eu vou falando ali, vocês vão acompanhando de vocês ali o material, certo? Quem tiver dúvida, me manda ali no chat alguma coisa, certo? Então, assim, ó, o direito administrativo, como eu falei para vocês, ele estuda as funções administrativas. Não tem problema, Luana, não é tu que é a culpada, é o meu computador que tá maluco aqui, não sei o que aconteceu, que nem eu digo, não tá nem configurado certo, o meu mouse não tá funcionando, eu não tô conseguindo compartilhar a tela, não sei, e essas coisas aqui são tudo muito chique, eu não sei nem mexer essas coisas aqui, tudo que tem. Enfim, continuando. Só para a gente não perder tempo, que estamos bem atrasados. Então, assim, ó, o direito administrativo, ele cuida dessas questões, dessas funções de Estado, como ele engloba a legislação brasileira, então ele envolve todas as questões dos agentes públicos, como eles se comportam, as estatais, os serviços públicos, então ele traz a relevância desse próprio direito administrativo, certo? E esse direito administrativo a gente vai estudar, porque ele é o quê? Ele traz todas aquelas funções que eu falei para vocês antes, porque ele tem fontes, isso é importante, eu gosto de pedir em prova. Direito administrativo, ele tem fontes que embasam, assim como eu falei lá na aula 1, fontes do direito, o direito administrativo também tem fontes que embasam as leis e os pareceres deles. Ele tem fontes primárias e fontes secundárias. As fontes primárias sempre é a própria lei em si, e as secundárias, como a gente falou lá no Fontes de Direito na aula 1, o administrativo também tem jurisprudências, doutrinas, costumes e princípios. Eles, claro, tudo no ramo administrativo, certo? A lei, que é a fonte primária, é aquela lei em si, lei lá encontrada na Constituição Federal. Ela é a base do direito administrativo, leis administrativas. Então, tu diz assim, tu esquece lei penal, lei civil, é lei administrativa dentro da Constituição Federal. Ela é a base. Não tendo lei, o direito administrativo busca em outros lugares. Ele busca aonde? Nas jurisprudências, lembra que eu falei que era jurisprudências lá na primeira aula, lá nas jurisprudências, decisões de primeiro, segundo e terceiro grau, de juízes, embargadores e ministros, no ramo do direito administrativo, ou ele busca também lá, além da jurisprudência, ele busca também na doutrina, que é os escritores, e aqui o direito administrativo até aceita escritores que têm alguma tese semelhante ao que a gente quer defender lá na cultura estrangeira, pode ser então doutrina nacional ou estrangeira, claro, vamos dizer que eu vou pegar um escritor lá dos Estados Unidos, mas ele fala uma tese administrativa que caberia ao meu caso aqui no Brasil, por analogia. Posso usar? Pode também. Os costumes mesmo em si do dia a dia também é usado no direito administrativo. E os princípios, gente. O direito administrativo, além da lei, eu digo que a segunda base deles são os princípios. Eles regem muito de princípios. Princípios, eu gosto de dizer que é aqueles valores que nem nós temos, quando a gente diz assim, eu não quero fazer isso porque vai ferir meus princípios. É aquelas coisas que a gente entende como correto, como válido, como real, que já teve aula de ética comigo, a gente entende como coerente, como válido. Então, é chamado de princípios. Princípios administrativos. Eles têm como forte deles os princípios. Então, primeiro para a gente tentar entender, que a gente vai falar mais adiante dos princípios, essa questão de direito administrativo, a gente precisa ter a noção do Estado. O Estado em si, porque o direito administrativo é o Estado, pessoal, é o público que governa através de nós. Então, ele tem como formado o direito, a noção do Estado. O Estado em si é formado pelo quê? Pelo povo, nós, povo, cidadão, território, nosso território brasileiro, e o governo soberano, os chefes de Estado, nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito. Então, eles são a base que o governo, ele cuida deste povo e deste território. E o direito administrativo regulamenta como é que é feita tudo isso, como é que dita regras
para esse cuidado. Então, que nem eu botei ali lá, povo é o componente humano, o território é espaço físico e o governo soberano é aquelas pessoas que cuidam do povo e do território da pessoa do Estado, que o Estado a gente fala assim, mas são pessoas que trabalham pelo Estado em si. Então, falei bastante assim, essa organização de poderes, que a gente já falou semana passada. Quem são esses pessoal que cuida de nós? Nós temos 3 órgãos, a gente já falou semana passada, por isso que eu digo, tanto que o direito administrativo está na Constituição Federal, e quem que são esses órgãos estados? É o executivo, o legislativo e o judiciário. Um cria leis, o outro aceita ou não essas leis, e o último fiscaliza a aplicação dessas leis. Um compõe o outro, eles são o Estado, mas não é a figura Estado, são pessoas que trabalham para o Estado e se figuram como Estado. Então, geralmente são os cargos públicos, que eles passam em concurso, são investidos de concurso, e quem remunera eles? Nós, através das contribuições dos tributos, que a gente vai falar na aula daqui a pouquinho no direito tributário, certo? Então, ali expliquei os poderes, já falei na semana passada, legislar, administrar e julgar, que é o legislativo, executivo e judiciário, né? E essa organização do Estado em direito administrativo, ele fala como é que é a divisão política dentro do território nacional, como é que é estruturado esses poderes de Estado, legislativo, executivo e judiciário dentro do nosso país, dentro do nosso território, né? Como esses governantes, esses órgãos vão cuidar deste território e deste povo, e quais os direitos e garantias do povo frente a esses estados, tá, pessoal? Então, é importante a gente saber que na administração, direito administrativo, nós temos 2 figuras da administração pública. Vai ser a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta é aquela exercida pelo próprio Estado em si. O que eu digo Estado? O Estado lá pelo nosso legislativo, nosso executivo, pelos chefes de Estado. Eles dentro dos nossos poderes que a gente dá a eles, né? Seja União, Estado, o município, são as pessoas jurídicas, eles vão assumir poderes e deveres, obrigações, direitos para trabalhar em prol da coletividade. Essa a administração se chama a administração direta. Quem são essas pessoas Estado? Em sentido estrito, principalmente é sempre o executivo, e nossos chefes de Estado são o nosso presidente, o nosso governador e o nosso vereador. Eles, se a gente botar na cabeça, só pensar diretamente quem cuida disso tudo. É o presidente do país, o governador do nosso estado e o prefeito do nosso município. Eles são os nossos chefes de estado, cada um mandando dentro da sua competência territorial. Então, se a gente analisar, eles diretamente representam o estado. Eles, nessa investidura. Mas, e no sentido amplo, que também eles como Estado, além do poder executivo, né, tem o legislativo, lembra que são os deputados, senadores e vereadores, o poder judiciário, o Ministério Público, Tribunal de Contas, Forças Armadas, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Defensoria Pública, todos eles são pessoas que defendem o Estado. Se eu estou com um problema penal, lá preciso do Ministério Público. O Ministério Público tem a obrigação de defender o país, o cidadão. Então, ele representa o Estado, porque ele foi lá, passou num concurso público. Então, ele tem uma forma de delegar direta, por isso que é uma administração pública direta, porque eles são chamados de estados, tá, pessoal? Então, essa é a direta. E temos a indireta também, tá, professor? Como é que é a indireta? A indireta são também empresas, tá? Como eu posso explicar para vocês, né? Fundações públicas, autarquias, que eu vou dar exemplo depois, que elas são autônomas, mas elas dependem que
o Estado mande nelas. Elas não trabalham sozinhas, elas respeitam, elas têm autonomia de trabalhar, porém, o Estado que manda como elas devem trabalhar. E quem são essas pessoas da indireta? Então, autarquia, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Que é isso, pessoal? Autarquia, INSS é um deles. O INSS não trabalha para o cidadão, ele não paga aposentadoria? Paga. Mas o INSS, quem que manda no INSS? O INSS? Não. Ele tem essa liberdade de trabalho, mas ele depende de um Estado, seja governo estadual, seja governo, União, presidente, seja municipal. Ele depende dessa delegação de poderes, por isso que é indireto. Ele trabalha, mas o direto está cuidando se eles estão fazendo o papel direito. Então, um exemplo, a autarquia, o INSS, uma fundação pública, FUNAI, Anatel, desculpa, empresas públicas, se eu não me engano, Caixa Econômica Federal, qualquer outra lá, Sociedade de Economia Mista. Não vou perguntar para vocês escrever o que é, só para vocês saberem. Banco do Brasil. Exemplo, vou dar um exemplo bem claro que eu falei na quarta-feira. Quando teve a pandemia, todo mundo teve o auxílio emergencial, certo? Por que o pessoal recebia o auxílio emergencial na Caixa? Por que não foi no Banco Banrisul? Por que ele não foi no Bradesco, no Santander, no Itaú? Porque eles são bancos, tirando o Banco Banrisul, porque o Banrisul é um banco estadual, né? Ele não tem em outro estado. Os outros são bancos privados. Eles não dependem de um estado. A Caixa depende do estado. A Caixa trabalha, mas quem cuida, fiscaliza, é o estado. Estado na figura do presidente e todos esses. Então, aqueles recursos que foram destinados ao cidadão, é por causa que um Estado da administração pública direta mandou para a administração pública indireta trabalhar, porque eles são vinculados um ao outro. Por isso que não poderia, assim, simplesmente lá o presidente mandar o Itaú pagar, porque o Itaú é um banco privado, ele não tem vínculo, talvez ele vai cobrar estipulações. E a Caixa não, a Caixa é um banco do povo, porque ele é um banco que é de uma administração pública indireta, tanto que ele passa, quem vai para a Caixa, o Banco do Brasil tem que passar concurso, né, pessoal? Exatamente por isso, porque eles pertencem a essa administração pública indireta. Então, é um exemplo claro para vocês entenderem como os dois são vinculados, mas que a Caixa, ela tinha dinheiro dela próprio? Não, isso foi financiado pelo governo. Mas por que ela? Porque ela pertence à administração pública. De forma indireta, mas pertence à administração pública, por isso a Caixa, para vocês entenderem como é que funciona toda essa autonomia. E tudo isso, o direito administrativo traz regramentos próprios. Então, os princípios fundamentais da administração pública, dentre eles, dois principais, assim que vocês têm que saber. É o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. O que quer dizer esses dois? O princípio da supremacia do interesse público quer dizer o quê? Eu falei lá atrás que os princípios são a base também do direito administrativo e todos os atos que eles fizerem, eles têm que seguir esses princípios. O interesse público, assim, ó, eu sou o Estado, eu sou o chefe do governo, tá? Sou o presidente, sou presidente. E digamos que a Gislaine tem um detalhe que ela quer, mas é só ela que quer. Quando eu for conceder ou não, primeiro eu tenho que pensar, o que eu estou concedendo vai suprir a necessidade da Gislaine ou vai suprir de toda a nossa classe? De todos? Então, eu pensei no interesse público. Então, o interesse público tem que ser sempre o maior que só o interesse da Gislaine. Se o interesse o problema da Gislaine é o interesse público, ok, eu estou seguindo o princípio da supremacia do interesse público, porque o público se sobrepõe a uma pessoa. Eu não posso, adotar um princípio da Gislaine, que é um benefício dela, e é contrária a todos os outros, e dizer,
fiquem quietos porque a Gislaine merece. Não, daí eu estou ferindo o princípio da supremacia do interesse público. O coletivo tem que ver como ok dentro das características. Exemplo, o auxílio emergencial. Eles viram lá que pessoas com certos requisitos, ele não ia atingir, receber só a Gislaine. Desculpa, tá, Gislaine, estou só usando tu como exemplo, tá? Só a Gislaine ia receber o auxílio emergencial. Não. Todos que tinham a mesma classe da Gislaine, que estavam passando por aquele momento da pandemia, todos seriam beneficiados, mas tem que ser todos que efetivamente necessitam desse benefício. Então, era um benefício público, não era só a Gislaine que ia se beneficiar, eram todos. Por isso que essa supremacia do interesse público, tá? O público sempre, o geral, a população tem que ser maior que o interesse do particular. Mesma coisa com a indisponibilidade de valores, de valores públicos. O que isso quer dizer? Porque os valores que a gente vai receber ali através de tributos, esses valores eu vou ter que sempre prestar contas. Eu, Estado, administração pública. Por isso que tem até as leis de transparência. Porque eu tenho que saber, porque como esse valor que eles têm vem dos nossos bolsos, nossos cidadãos contribuintes, eu tenho que provar por que eu estou pagando? Por isso que muitas vezes, quando abre alguma obra, alguma questão, digamos, junto à prefeitura, junto a colégios municipais, estaduais, eles precisam licitar. Por quê? Porque eles vão ter que olhar lá, eles abrem a licitação, as empresas encaminham seus projetos, e quem for mais em conta, que supre a necessidade, eles acabam contratando. Então, o que eles querem? Que esse valor que eles têm disponível para cada destinação seja coerentemente aplicado. Então, é isso ali que eles querem darem a entender que eu não posso simplesmente dizer assim, eu tenho uma amizade ali com a Larissa e eu vou entregar para a Larissa esse valor, porque a Larissa não faz jus a isso. E sim o Jefferson, que tinha talvez uma proposta melhor para suprir meu interesse, porque eu tenho que cuidar esse valor. Por mais que na prática, às vezes, a gente diz, ali tem troca de favores. A gente sabe, né, pessoal? Mas o que é o coerente, o que é correto, segundo o direito administrativo, é esse controle de valores, tá? Não estou dizendo que na prática se usa, porque às vezes a gente pega e diz, mas a lei é o que a lei fala em si. Então, o próprio direito administrativo, ele tem regras, condutas e outros princípios além desses dois, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que significa esses? O LIMP. Legalidade. Tudo que acontece no direito administrativo necessariamente precisa vir de uma lei. Então, que nem eu falei na aula passada, tudo que não está proibido é permitido. Então, precisa ter uma lei dispondo. Se a lei não falar nada, ao contrário, é porque teu ato é válido, não está ferindo nenhum princípio, então, ok. Tem o princípio da impessoalidade, que é aquilo que a gente fala que a gente nunca, nós, da administração, estados, ou até um próprio servidor público, digamos eu lá, funcionária da Caixa, funcionário do INSS, eu não posso favorecer alguém porque é meu amigo, ou prejudicar porque é meu desafeto, ou porque eu vou obter alguma vantagem social. Isso aí eu tenho que ser impessoal, independente de quem é o cidadão que eu estou atendendo, eu tenho que atender como se eu nem conhecesse ele, certo? Na questão de benefícios ou malefícios, certo? Moralidade, a própria moralidade que nem a gente falava lá na ética, é aquela conduta social. Eu tenho que sempre pensar no que a minha sociedade vai entender como correto, se a minha conduta está sendo uma conduta honesta, uma conduta válida perante todo mundo, né? Daí ali envolve a lealdade, a boa-fé e a probidade administrativa, ou seja, se eu não agir dessa forma, eu, servidor público que trabalho nesses cargos concursados, eu posso sofrer procedimentos administrativos e daqui a pouco até eu ser exonerado de um cargo, certo? Por causa de alguma coisa que eu fiz que feriu a integridade, certo? Então, muito cuidado com isso. Outro é o princípio da publicidade, onde todos os atos
tem que ser transparente, a sociedade tem que saber dos atos, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, exceto casos confidenciais, né, que exigem sigilo, fora isso, todos têm que ter uma publicidade, e a minha eficiência, ou seja, eu tenho que fazer o processo andar, as coisas andarem, para que as coisas estejam coerentes. Ó, agora voltou meu mouse, pessoal. Voltou meu mouse. Ele agora simplesmente disse oi. Eu acordei, não estou a fim de trabalhar, tá? Estou ali no princípio da eficiência. Então vamos lá, deixa que ele ficou de bom humor agora. Vamos lá, enquanto até ele pifar. Acho que ele tá faltando, é que ele não tem fio, deve estar acabando a bateria dele, sei lá como é que funciona isso aqui. E o princípio que eu disse assim, de uma forma que o interesse público, né, eles entendam que é uma coisa eficiente para nós cidadãos, certo? E é isso aí, então. Essas são as bases do direito administrativo, certo, pessoal? O que eu gosto que vocês saibam, assim, o que é esses princípios ali, o LIMP, das supremacias, do interesse público e etc. O que é a base do direito administrativo, isso eu gosto de pedir em prova. Não sei, não fiz a prova ainda, não tenho nem noção quantas questões eu vou pegar de cada uma, mas geralmente eu tento colocar ali de cada matéria, no mínimo, 2 questões, certo? No mínimo. Eu tenho que avaliar todas as disciplinas ali, que nem vou pegar direito constitucional, vou pegar fontes de direito, vou pegar direito administrativo, vou pegar direito tributário, vou pegar semana que vem Código de Defesa do Consumidor. Então, não sei quantas questões vai ser, mas no mínimo é 2, tá? Então, vocês estudem todo o conteúdo, porque eu vou exigir, certo? Então, agora nós vamos para o direito tributário, para não perder tempo. O direito próprio tributário, ele tem previsão, tem artigos dentro da Constituição Federal, também lá do artigo 145 a 169, né? E ele também tem a lei complementar que se chama ali, né, 51/72, certo? E ele fala, como a gente sempre diz, a gente fala às vezes errado, dos tributos. A gente sempre fala assim, eu tenho muito imposto para pagar. Pessoal, tá errado. Porque não é... tem muita coisa que o cidadão paga e não é imposto. Às vezes são taxas, são contribuições de melhorias, são empréstimos compulsórios, que isso aqui nem tem ainda, nem é utilizado, mas você tem que saber o que significa. Então, o próprio direito tributário, ele é os tributos. O cidadão paga tributos que têm subclasses. O tributo o imposto é um tributo, a taxa é um tributo, o empréstimo compulsório é um tributo, a contribuição de melhoria é um tributo. Então, a gente sempre tem que dizer que a gente paga bastante tributos, para não ficar feio para nós mesmos, certo? Então, ali, a principal função é isso, né? Que ele traz uma matéria de utilidade pública e ele faz aquela questão, o quê? De repassar os valores que nosso cidadão contribui. Então, ele é o valor que o sujeito ativo cobra do sujeito passivo. Quem é o sujeito ativo que cobra? Os estados, as pessoas estados, que é exemplo, a União, o estado, o município, Distrito Federal. São ou autarquias tipo INSS, que a gente contribui lá para o INSS para se aposentar, e assim vai exemplos de contribuições de impostos, que depois eu vou falar mais adiante. Então, quem cobra é o sujeito ativo, quem paga é o sujeito passivo. O passivo sempre é nós, contribuintes, que pagam o imposto de renda, paga o IPTU, paga a taxa de iluminação pública, a taxa de esgoto e etc. Então, nós somos sujeitos passivos porque a gente faz uso desses mecanismos e temos que repassar isto ao governo, para o governo ter caixa para bancar o Estado em si, disponibilizar verbas para saúde, educação, etc., e para encher, pagar o salário dos próprios servidores mesmos concursados, figura Estado, certo? Então, ele também tem princípios, né, que geram, mesma coisa que nem o direito administrativo, ele também é a legalidade, ou seja, ele determina, ele vem de uma lei, o direito tributário também determina os limites dessa lei, ele traz um princípio de anterioridade, ou seja, quando um tributo é criado, esse tributo ele só vai ser cobrado da criação para frente.
nunca para trás, ele não vai retroagir. Ou seja, se foi criado um tributo, exemplo, um imposto que eu tenho que pagar, e esse imposto eu vou ter que pagar todo mês de fevereiro, exemplo. Eu já tenho que. E ele foi criado hoje, 2 de setembro. Tá? Então, eu vou ter que pagar o de fevereiro de 2022? Não. Eu vou pagar lá em fevereiro de 23, porque ele é sempre pago no exercício do ano seguinte. Nunca vai retroagir. Ele foi criado hoje. Quando que ele é pago? Todo mês? Então, é até o dia 10 de cada mês. Então, hoje é dia 2. Não, digamos que é dia 1º de cada mês. Mas foi criado hoje. Hoje é dia 2. Então, ontem não existia esse tributo. Então, esse mês eu não pago, mas 1º de outubro eu já começo a pagar. É sempre assim, é sempre a competência do ano seguinte, ele não vai para trás. O princípio de isonomia, que quer dizer assim que todos têm que pagar a mesma coisa de forma igual. Exemplo, o IPVA. Tem carros que não têm necessidade de mais de certo ano, não pagam o IPVA, mas carros novos, eles têm que pagar IPVA, conforme o teu carro. Todos que têm um carro X, do ano X, pagam um valor X de IPVA, certo? Porque é o princípio da isonomia. Eu não posso cobrar um valor de um IPVA de uma Ferrari com o IPVA de um Gol. São duas distinções, porque um é sinônimo de uma riqueza e outro de classe popular. Mesma coisa imposto de renda. Se eu receber até tal X, eu pago tanto. Se eu receber intermediariamente, eu pago tanto. Se eu pagar, ou se eu receber o teto, eu pago tanto. Então, é o princípio da isonomia. Cada um vai pagar dentro do enquadramento legal que o direito tributário traz para aquele cidadão. Proteção da jurisdicional, ou seja, todo mundo que se sentir lesado, seja sujeito ativo ou passivo, podem recorrer para a justiça para cobrar. Aquelas pessoas que estão sonegando vão passar por penas no direito penal tributário, ou seja, eles vão aplicar sanções e multas, tá, pessoal? Podendo ser até preso, dependendo do que a lei especificar. E o princípio da uniformidade, assim, que todas as pessoas têm uma isonomia e uma igualdade dentro do direito tributário. O direito tributário, ele tem ali eu digo que é a palavra, como ele é dito, né, bonito, mas escrevi como Rui Barbosa Nogueira, uma doutrina, que ele disse o quê? São receitas derivadas que o Estado recolhe do patrimônio do indivíduo baseado no seu poder fiscal. Ou seja, o cidadão recebe tanto, o Estado entende qual o patamar que ele se enquadra. Ele recebe entre 3.500. Então, ele está no patamar de 2 e pouco até 4. Então, esse patamar ele vai ter que contribuir tanto. É isso que eles dizem pro Estado. Porque eles dizem assim, tu tem condição financeira, por isso que tu vai ter que recolher. E daí, por isso que eu sempre digo, mas para onde vão os impostos? Na verdade, aonde vão os tributos? Um deles é o nosso tal do imposto. O imposto, eu sempre digo, o que é o imposto? Para o Estado, o imposto é riqueza. Como assim, prof? Ele que abastece a maior parte dos cofres públicos. Se tu tem um carro, tu é rico para o Estado. Porque se tu teve dinheiro para comprar um carro, então tu tem que pagar uma fatia para o Estado. Qual que é a fatia? IPVA. Eu tenho uma casa. Então tu é rica. Se tu tem uma casa, tu é rica. Então, tu tem que pagar uma cota, eu sou o Estado, tá, pessoal? Pagar uma cota para mim, porque tu tem uma casa. Então, tu me paga o IPTU. Eu vou vender minha casa. Então tu vai ficar rica, porque tu vendeu tua casa, eu quero um pedaço. Daí tu paga o ITBI, são tudo impostos, pode olhar. Imposto, tudo é o nome que começa com imposto. Então, recebo 5 mil reais por mês. Tu é rica, porque tu tem isenção abaixo de 2.500. Se tu ganha acima, então tu tem que pagar 2 e alguma coisinha, tá? Tu ganha acima disso, tu é rica. Então tu vai ter que me dar um pedaço do teu salário, porque tu tá ganhando muito bem. E é esse o sinônimo do imposto. Se a pessoa tem condição para comprar um carro, comprar uma casa, vender a casa, vai ganhar dinheiro em cima disso, para receber salário, se tu tá no patamar lá que eles entendem como devido, tu vai ter que pagar, tu não tem isenção. Então, tu é rico pro Estado, o Estado diz, tu tem dinheiro para manter isso, tu tem dinheiro para me dar um pedaço para nós nos mantermos vivos. Infelizmente, em resumo, imposto pro Estado, essa visão deles, tá?
Então, sempre que vocês lembrarem do imposto, é isso que vocês trazem. Daí eu até falei ali os tipos de impostos da União, imposto de renda, imposto de importação, imposto de produtos industrializados, tem números. Outro, impostos que o Estado cobra, né? O IPVA, o ICMS. Tu tá comprando uma mercadoria, ou tu tá vendendo uma mercadoria. Então, tu é rico, tu vai ganhar um dinheiro. Então, eu preciso uma fatia disso aí. E os que o município cobra, imposto sobre serviços, o ITBI, que é aquele que a gente às vezes transfere, vende o imóvel para alguém, tu tem que transferir, quando tu transfere, tu paga. Se tu tá vendendo, é sinal que tu tá com o teu bolso cheio de dinheiro, então eu quero um pedaço. Ou o IPTU, que é porque tu mora numa casa, a casa está dentro do território brasileiro, né? Ali no caso, âmbito municipal, então tu tem, como tu tá usando terras do município, né? Supostamente, embora que é tua, tu tem que pagar uma fatia para o governo. É tudo assim que eles entendem. As taxas são outra subdivisão de tributo. As taxas são próprias taxas que os órgãos, estados, Distrito Federal, município, eles cobram da gente. Botei taxas ali de polícia, que são de fiscalização, exemplo, o alvará, fiscalização ambiental. Tu tem que pagar taxa, porque eles estão dizendo que eles estão trabalhando, só que eles não vão trabalhar de graça. Então, tu tem que pagar teu alvará, tu vai ter que pagar para te licenciar como funcionário. Então, a prefeitura vai lá, ver se teu comércio está ok e vai exigir que tu tenha um alvará de funcionamento. É sinal que o município foi lá, fiscalizou a tua empresa é regular, então tu tem que pagar uma taxa para o teu alvará, para dizer assim, eu te dou alvará, tu só pode trabalhar mediante alvará, mas tu tem que me pagar esse alvará, não vou te dar ele de graça, certo? Ou taxas próprias que o próprio serviço público, que nem eu botei aqui uns, que te trazem a função do Estado, município, trabalha em prol da população, mas ele não trabalha de graça, ele cobra. Exemplo, as taxas de coleta de lixo, taxa de iluminação pública, aquele poste lá na rua que está na frente da casa, o município está pagando a conta de luz, mas eles não estão pagando do dinheiro de outra coisa. É nós que, quando vem lá no carnê de IPTU, vocês dão uma olhada tudo que é descontado, porque tem o valor venal do imóvel, mas tem ali a da coleta do lixo, que é uma taxa, tem o valor, que é tudo embutido num valor só, que é um tributo que a gente está pagando, a iluminação pública e etc. Daí vocês estão lá pagando impostos, que é o IPTU, mais taxas dentro do tributo total, certo? Outro também. A contribuição de molharia. A contribuição de molharia, eles entendem o quê? A tua casa lá mora numa rua de estrada de chão, certo? E daí tu quer vender a tua casa. Daí, quando tu vai botar lá no anúncio, vem o vendedor, mas tu mora na estrada de chão aqui, é ruim, da sujeira, etc. É um valor que tu vai vender, né? Por esse valor, porque estrada de chão, às vezes as pessoas não gostam. Mas digamos que tem paralelepípedo, tem asfalto. Já melhorou, então valorizou a tua casa. E o Estado diz, como eu estou valorizando a sua casa para venda futura, além de tu pagar depois o imposto lá que tu vai precisar, já está pagando o IPTU, vai ter que pagar o ITBI, eu vou querer uma contribuição de melhoria. Por quê? Porque eu vou calçar a sua casa. Então, nada vem de graça, certo? Ou, a minha casa mora lá no terreno baldio, é um descampado velho. Ou, a minha casa é na frente de um colégio. A minha casa é na frente de um mercado de grande conhecimento. A minha casa tem um parque de recreação, quadra pública, tem aquelas academias ao ar livre. São tudo obras que o município fez e agregou valor a teu imóvel. Porque tu vai dizer assim, olha ali do lado, o comprador da tua casa. Vou poder, não preciso nem tomar chimarrão na minha casa, vou ali na praça, no parque do lado de casa. O parque que o município fez foi uma contribuição de melhoria. E eles podem vir a custear essa obra pública do bolso do cidadão que mora ali. Tá certo? Tá, o direito tributário falou. Não é inconstitucional, não é nada errado, porque tá na lei isso. E o último exemplo ali que eu gosto de falar a vocês é o empréstimo compulsório. Ele
Não existe, tá? Ele existe em si, pessoal, mas ele não é utilizado. Ele foi utilizado mais uma vez, e vocês já, a maioria talvez nem sabe, nem conhece, mas nossos avós, eles todos passaram por esse período, principalmente avô, talvez pai e mãe, dependendo da idade que cada um tem, mas com o pessoal que é mais novo, talvez avô. O empréstimo compulsório é o quê? Quando todo mundo tem dinheiro no banco, tá? O dinheiro tá lá no banco. E se desse uma guerra, tá? É casos de calamidades públicas. A pandemia não precisou, mas uma caso de uma iminente guerra. O governo não tem dinheiro para custear essa guerra. Ele pode, mediante empréstimo compulsório, bloquear, congelar nossas contas para pedir de uma forma sem pedir assim: Simone, tu me empresta o dinheiro que está na tua poupança? Não! Mas azar, eu preciso. Então, a lei tributária diz o quê? Eu não vou pedir para a Gislaine. Eu vi que a Gislaine tem dinheiro na conta, como a Júlia, como a Vivi, todo mundo tem dinheiro na conta. E vou bloquear essa conta para eu usar o dinheiro de vocês. Depois eu vejo como é que eu vou devolver. Mas eu preciso bloquear. Pode isso? Pode. Porque está previsto no direito tributário. É só em casos extremos. Uma vez aconteceu de forma irregular, quando o Collor, lembra o presidente Collor, bloqueou as poupanças, congelou de todo mundo. Por que estava errado? Não era guerra, pessoal. Ele fez isso, ele fez o empréstimo compulsório. Só que o empréstimo compulsório tem que ter requisitos de situações no Estado. Exemplo, guerra, uma delas. Só que não estava em tempo de guerra. Ele só porque ele era louco, ele foi lá e congelou. Por isso que foi indevido, por isso que teve o impeachment, porque ele não tinha esse poder, ele na figura do Estado, fazer isso, certo? Então, isso é um exemplo que na prática não se usa, que nem ali, principalmente o imposto e taxas, é uma coisa que diariamente a gente conhece, mas o empréstimo compulsório não. Mas ele existe na lei. Então, muito cuidado, pessoal. Se um dia der guerra e alguém tem dinheiro nos bancos, tira o dinheiro e bota debaixo do colchão, porque vai bloquear, o Estado vai recolher. E daqui a pouco é a única coisa que vocês têm de saldar suas contas. Às vezes, calamidade pública, fome, vocês não têm dinheiro para ir no mercado, porque o Estado bloqueou e não tem choro. A lei está dizendo que ele pode fazer isso. E tu não tem como dizer, ai, mas é meu caráter de vida para alimentar minha família. A lei não está nem aí preocupada. Por quê? Porque a nossa lei do direito tributário, eu vou mostrar para vocês, se eu quero um dia procurar, ver se eu consigo abrir, tá? Que o meu mouse não tá legal. Não tá legal, deixa. Semana que vem eu mostro. Se eu querer procurar sobre o direito tributário, a lei do direito tributário, quem criou a lei? Vocês sabem quem que fez? Porque tudo são leis. Foi o Congresso Nacional e o lá entre deputados e senadores, que criaram a lei de direito tributário, e o presidente sancionou e publicou. Duvido quem de vocês sabe quem é o presidente que sancionou a lei de direito tributário. Duvido. Acho que vocês nem sabem o nome desse presidente. Presidente Castelo Branco. Para vocês terem noção que a gente não está falando, nem, digamos, de Fernando Henrique Cardoso, sabe? Que é os mais antigos, né? Não vou nem chegar no Lula e no Bolsonaro, que é os atuais da mídia. Nem o Fernando Henrique. É presidente Castelo Branco, lá em 60 e poucos. Então, para vocês verem como é uma lei antiga, lá daquela época, por isso que eles querem, aí, às vezes, o próprio Congresso está tentando trazer uma reforma tributária, porque foi Castelo Branco a última vez que falou sobre direito tributário. E desde aquela época as leis existem sem alterações. Então, por isso que elas são malucas. Tanto que, por isso que eu digo, gente, direito trabalhista, quem já vai ter aula, não vai ser possivelmente comigo, a reforma trabalhista de 17, o pessoal enlouqueceu. Ai, mas meu Deus, porque mexeram na lei trabalhista. Vocês têm noção quem criou a lei trabalhista anterior a 17? O presidente que sancionou? Getúlio Vargas. O nosso querido Getúlio Vargas. Ele que tinha feito a lei trabalhista. Quando eu ia falar nos meus processos de um direito trabalhista, esse direito era de 1940.
e tantos, 43, se eu não me engano. E depois nunca mais mexeram na lei. Por isso que ela precisa ser alterada, porque às vezes ela está em desuso, certo? Então, essa é a questão do direito tributário, tá, pessoal? O direito tributário, também vocês têm que saber assim, ó, que ele vem de uma incidência de fato gerador e obrigação tributária, certo? Ele tem que vir de uma lei, que a lei obrigue. E essa obrigação traz um fato gerador. O fato gerador que diz, eu devo ou não contribuir, né, para virar uma obrigação tributária. Então, assim, o fato gerador por si só, qual que é? A lei diz o quê? Que tem que pagar IPVA, certo? A lei é o fato gerador? Não. Qual que é o fato gerador? Eu comprar o carro. Eu comprei um carro do ano. A lei disse, carro, né, os carros mais novos, não me lembro que a partir de que ano para cá, que os mais antigos são isentos, né, não precisa mais pagar, já receberam perdão, mas os carros de, digamos, de 1990 para cá, exemplo, não sei, pessoal, tem que pagar IPVA. Vou botar 2000 para cá tem que pagar IPVA. Eu comprei um carro de 2001, eu sabia que a lei dizia, ó, comprou a partir de 2000, tem que pagar IPVA. O fato gerador foi a compra, assim como eu adquiri um imóvel, etc. Esse é o fato gerador. Então, eu vou ter que contribuir. Ou, eu recebia um salário mínimo, daqui a pouco eu troquei de emprego e agora estou ganhando 10 mil reais. Fato gerador é a lei? Não. É esse meu recebimento de valores. Então, eu sou obrigada à lei e se eu não pagar, não contribuir, eu vou receber lá que diz lá nos princípios, as punições que a própria lei fala, tá, pessoal? Ali eu falei todas as questões, né? E daí, assim, ó, o que a lei diz? O Estado, por isso que eu falei lá da administração, por isso que eu dou as aulas, as duas juntas, para vocês não se perderem. O Estado, administração pública direta, ela fica de olho. Receita Federal é outra também que pertence, lembra que ela estava escrita ali no sentido restrito também? E ela fica de olho no cidadão. Movimentação bancária, tem acesso a tudo, né? Comprou carro, comprou terreno. Essa pessoa, só que ela diz que está recebendo um salário mínimo, como é que ela tem esse dia? Ela declara um salário mínimo, mas como é que ela está comprando o carro do ano, comprando imóveis? E ali eles começam a investigar. Então, a primeira coisa que o Estado vai fazer é autuar esse cidadão para esse cidadão se justificar. Pode ser município, pode ser Estado do Rio Grande do Sul, pode ser de União. E eles, através da Receita Federal, questionar, tá, e aí? Como é que fica? Como é que está sendo? E eu vou ter que conversar, vou ter que justificar para essa galera o que está fazendo, esses lançamentos. Se eles verem que a minha justificativa está ok, eles arquivam, senão eles vão adiante, onde talvez, muitas vezes comprovada a minha sonegação, eu vou ter que pagar multas bem pesadas. Essas multas, às vezes, não paguei, fui notificada para pagar administrativamente, não paguei. Eles vão fazer um lançamento de ofício. Eles vão lançar lá no sistema, Emanuele deixou de fazer a declaração do imposto de renda, ela foi notificada, não respondeu ou respondeu e aquela justificativa dela não adiantou, caí na malha fina. E eu vou ter que pagar uma multa. Não vou pagar, tô nem aí. Daqui a pouco cancela o CPF, mas vamos dizer que não vai para o extremo. O que acontece? Eles fazem esse lançamento para não prescrever, para não caducar a dívida deles cobrar de mim. E se na esfera administrativa eles não conseguirem, eles vão para a esfera judicial cobrar através de um processo chamado execução fiscal, porque o fiscal vem do tributário. E ali eles vão chegar direto para essa execução e vão direto atrás de bens meus, seja em contas bancárias, seja em patrimônio, seja veículos, casas, terrenos, etc., bois, imóveis. Tu tem uma gama imensa de tentar pagar. Eles vão bloquear esses bens meus, ou eu pago espontaneamente, ou eles vão me expropriar desses bens. Mas eles também
ou essa extinção desse crédito tributário que está sendo cobrado, ou eu pago, pode ser administrativamente ou através do judiciário, ou daqui a pouco, vai que eu paguei uma guia, tô lá eu pago guias lá, recolho INSS. E eu deixei de pagar a guia esse mês, e mês que vem eu paguei 2 vezes a mesma guia. Daí tem uma compensação, porque um mês eu deixei de pagar, esse mês eu paguei 2, ou seja, eles ganharam 2 vezes. Eu recorrendo para eles, eu posso dizer, ó, compensa. E eles vão me dizer se vão poder compensar. Algumas matérias eles compensam, algumas não. Algumas eles dizem, tu vai receber essa aqui de uma forma, mas tu tem que me pagar dessa forma. Mesmo que o dinheiro é igual, eles falam que tu vai ter que pagar, certo? Outra é a forma, a prescrição, ou seja, aquele crédito tributário caducou. Todas as matérias de direito, pessoal, a gente não é para a vida toda que eu posso cobrar. Todas as leis têm um prazo. Sim, ó, eu tenho a lei existe. Mas cada matéria tem um prazo para eu cobrar. Exemplo, ação trabalhista, 2 anos do que eu saí da empresa. Se eu entrar 2 anos e um dia, prescreveu, não tenho mais o direito de cobrar, porque a lei diz assim, tu não pode ficar a vida inteira à mercê esperando se aquele funcionário vai atrás de ti ou não. Ele tem 2 anos, se ele não exerceu o direito de 2 anos, perdeu o direito. O tributário são 5. Se em 5 anos a Receita não vinha atrás de nós, não lançou nem nada, caducou o direito dela. Ela vai querer em 10 anos cobrar? Não precisa nem se justificar, só diz que está caduco, prescrito, que está ok. E assim, todos os ramos do direito, eles trabalham com a prescrição, exatamente por essa questão de nós não ficar à mercê a vida inteira, será que essa pessoa vai me cobrar ou não vai me cobrar, certo? Pode ser, então, de outra forma também, uma decisão administrativa, ou até, às vezes, um próprio perdão, sabe? Algumas vezes, eles, quando a dívida é tão grande, eles abrem um reparcelamento. A gente vai perdoar se tu pagar assim, ó, se tu pagar hoje. Às vezes o município faz. Se tu, lá, as pessoas estão muito tempo com débito de IPTU. Se tu pagar até dia tal, todo o teu débito vira parcelar, a gente vai te dar um perdão de valor X. Não vamos perdoar tudo. De juros e multa, tá? O teu valor era 10 mil, mas o valor normal era 5, mas com juros e multa estava 8. Então, a gente tira juro e multa, que é 3, e tu paga só 5. Tu quer? Tu quer? Pode isso? Pode. Tudo direito tributário autoriza, porque está tudo na lei, tá? Pessoal, sempre tem que ter uma lei que preveja. E essas formas de exclusão que eu falei para vocês. E se a gente não pagar, né, que é o tal do lançamento lá, tu vai para a dívida ativa, e a dívida ativa vai entrar com aquele processo executório, certo? Então, essa é a base do direito administrativo que vocês também precisam saber. Alguém está com algum... Chat, pessoal, alguém está com alguma dúvida, que eu acho que eu não sei, pode até tentar ligar o microfone, eu vou ver se eu consigo escutar, mas está bugado tudo aqui hoje, parece até, meu Deus, desculpa 1000 vezes, tá? Mas quando a gente depende da máquina é assim mesmo. Alguém tem alguma dúvida de hoje? Senão a gente encerra aqui também. Até desculpa de novo o transtorno de vocês. Não? Conseguiram entender? Foi claro? Isso é. Foi clara. Assim, do que vocês pegaram? Uma salada de fruta, ok. Conseguiram assimilar a ideia. Mais ou menos. Ela é chata, pessoal. Ok. Direito administrativo e tributário, pessoal, ele realmente é bem complexo. Eu trago para vocês, assim, ó, a base da base. Ele é, assim, uma gama muito grande. E a área de vocês, principalmente, vocês até vão estudar em outras disciplinas, ela é uma coisa, assim, que vai, na prática, ser usado muito. Administração e contabilidade, tá? O direito nem é usado tanto. No direito, assim, é difícil um advogado ser para a área administrativa, ou alguns são tributaristas. A minha sócia é tributarista, no caso. Ela ama direito tributário.